Deus não espera a nossa vida parar para nos chamar. Ele entra na nossa vida do jeito que ela tá mesmo. E assim que é bom. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Prosa. Hoje a gente vai conversar de um assunto muito interessante que eu estava meditando esses dias e eu acho que pode ser de grande proveito. Sejam bem-vindos mais uma vez. Aqui o Prosa ele tem essa ideia, essa intenção de ser esse canal onde te ajuda a transformar a tua fé em algo concreto na sua vida, no seu ordinário, no seu cotidiano, na sua rotina. Te mostrar que você pode usar da sua rotina para se santificar. E é o principal instrumento de santificação que você tem na sua mão. É a sua vida, é o seu ordinário, é a sua rotina. Então sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos e a gente tem muito a crescer juntos aqui. Eu estava anotando alguns pontos para a gente poder conversar. Eu acho que essa série de vídeos que a gente vem fazendo de início de ano, né? Da última vez a gente conversou sobre a educação da vontade, então assistam o último vídeo que a gente postou aqui também, que a gente conversou sobre não adianta você ter 1001 metas para o ano novo se a sua vontade ela não é convidada a querer a mesma coisa que você quer. Ou pior, quando você é escravo dos seus desejos, dos seus impulsos, né? A gente conversou sobre isso no último vídeo. E hoje, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre como que Deus nos chama a viver para Ele, a viver uma vida ordenada, uma vida integrada com Tua vontade e o quanto que isso abala as estruturas da nossa vida, mas muitas das vezes não nos tira da realidade que a gente vive. São José Maria Escrivá vai falar que Deus não nos tira da nossa rotina para nos fazer santo, nos quer santo ali mesmo, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, sem mudanças bruscas, fazendo o que a gente já faz, mas fazendo para Ele. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Anotei alguns pontos aqui para eu não esquecer. E eu queria que a gente começasse pensando uma coisa que me veio em mente, que é o seguinte. Quando a gente vai abrir a Bíblia, e a gente vai lá nos Evangelhos, e a gente vê como que Jesus chamou grande parte dos apóstolos, né? Muitas das vezes a gente vai encontrar passagens onde tem larga tudo e me segue, onde os apóstolos faziam o seu trabalho cotidiano, vivendo a sua vida, vivendo a sua rotina. Jesus passava e os chamava. Foi assim com Pedro, foi assim com seu irmão, foi assim com Mateus, que estava trabalhando na banca, coletando impostos. Jesus falou, vem, me segue, ele largou tudo e foi. Para nos mostrar, eu acho que isso tem, se a gente for comparando, né, e colocando na mesma perspectiva esses chamados individual dos apóstolos, Jesus os chamava e os convidava no meio da vida ordinária deles, no meio do cotidiano da vida deles. Eles estavam fazendo as suas tarefas, os seus compromissos, fazendo o que já faziam, e ali os chamava, dentro da rotina deles. Apesar de muitos mudarem de vida a partir daquele momento, muitos ainda continuavam tendo a sua vida normal. O Pedro continuou pescador, só que de homens, mas também pescava. Então muitos continuaram tendo as suas tarefas, os seus compromissos, vivendo a sua vida, só que agora com um sim definitivo a Jesus, vivendo com Ele integralmente. Então eu acho que isso é uma primeira reflexão que a gente pode tirar. O chamado dos apóstolos não aconteceu fora da rotina deles, mas dentro. E quantas vezes Deus nos chama dentro da nossa rotina e a gente não percebe? Quantas vezes Jesus nos chama no nosso dia a dia e a gente ignora? Porque a gente acha que Deus tem que aparecer, Jesus tem que aparecer mandando um anjo brilhando pra gente. Na missa a hóstia tem que piscar com o nosso nome, dizendo o que a gente tem que fazer, com vem e segue-me. A gente às vezes acha que só sinais grandiosos e extraordinários é onde Deus vai se manifestar, mas não. A nossa rotina, a nossa vocação, o nosso cotidiano é um imenso chamado de Deus para cada um de nós. E a gente não percebe e deixa isso passar despercebido, né? A sua vocação, vou dar o meu exemplo. Eu, enquanto pai de família, Deus me chama cotidianamente
a viver para Ele dentro da minha vocação, a viver momentos de oração onde eu entrego estar colocando minha filha para dormir e transformo aquilo em oração e ali Deus me chama. Onde Deus me chama a viver para minha filha, a viver para minha esposa, ajudá-las a chegar ao céu. Tudo isso é um chamado de Deus, dentro da minha rotina, dentro da minha vida, dentro do meu cotidiano. E Deus me chama, né? E até porque dizer sim a Deus não necessariamente se diz respeito a grandiosas decisões, mas principalmente a fidelidade vivida no ordinário, no nosso cotidiano, na nossa vida comum. Quando a gente sustenta o sim que a gente dá, quando a gente sustenta a promessa feita, quando a gente sustenta o chamado dele no nosso dia a dia, isso é conversão. Isso a gente entendendo o seu chamado, na fidelidade ordinária de cada dia, né? E até porque, às vezes, a gente acha que precisa de grandes momentos. Ai, aconteceu este fato que eu me converti, que eu encontrei a Deus e nunca mais eu larguei. Não necessariamente. E mais do que isso, nem sempre vai existir um momento ideal para a gente dizer sim a Deus. Não espere uma vida perfeita para poder dizer sim a Deus e começar a segui-lo ou viver de verdade a sua fé, se você vive ela de maneira morna e superficial e rasa. Quando eu for mais velho eu me converto de verdade. Quando eu tiver um pouco mais de estabilidade, eu digo sim a Deus. Quando eu tiver um pouco mais de tempo, quando eu passar essa parte aqui do meu trabalho, do meu emprego, dos meus estudos, aí sim eu vivo para Deus. Não vai existir esse momento. Porque é aí, nessa parte difícil que está na sua vida, na sua rotina, no seu trabalho, é aí que Deus te quer. É aí que Deus te chama, nessa dificuldade. É essa rotina louca, maluca, confusa que Ele quer habitar. E que você não abre a porta para Ele, porque você acha que você precisa estar com a vida perfeita para aceitar a Deus ou viver verdadeiramente a sua fé. Mas é nesse caos que está agora que Deus quer entrar. É nesse caos, nessa loucura, nessa rotina doida que Ele quer habitar com você. Porque não vai existir momento perfeito. E se a gente fica esperando esse momento certo, ele pode nunca acontecer, né? E outra coisa que eu notei aqui também é que talvez hoje você enxergue a sua vida parada demais. Um trabalho repetitivo, uma rotina cansada, uma sensação que falta sempre alguma coisa, e existe um vazio dentro de você que só pode ser preenchido por aquele que te criou. E esse vazio, essa sensação de que falta alguma coisa, está no sim que você não dá. Entende isso? Está na resposta que você não corresponde a Deus quando Ele te chama a viver para Ele. E quando eu estou dizendo aqui te chamar, Deus te chama, Deus te chama, Deus te chama para viver para Ele. Não estou dizendo para você mudar o teu estado de vida radicalmente, abandonar tudo, largar tudo, dar as costas para tudo e viver no meio do mato. Não estou falando isso. De novo, no seu cotidiano, na sua rotina, no que você já faz. É aí que Deus te chama. É esse sim que falta você dar, né? E ainda dentro dos exemplos dos apóstolos, você não vê na Sagrada Escritura Jesus chamando os apóstolos no meio do templo, em momentos grandiosos, específicos. Não. Chamou no trabalho de um, chamou na rotina de outro, chamou no horário normal, no horário comercial, né? E eles estavam ocupados com aquilo que já era de responsabilidade deles. E tudo aquilo que eles faziam passou a ganhar um novo sentido. Como eu disse, Pedro não deixou de ser pescador, mas passou a ter um outro sentido aquilo que ele fazia, porque ele fazia por alguém, por Jesus, né? E Deus não espera a nossa vida parar para nos chamar. Ele entra na nossa vida do jeito que ela está. E, meus caros, isso que é belo, isso que é lindo. Um Deus que quer habitar na minha vida do jeito que ela está,
e a partir disso dar um novo sentido a tudo que eu faço. A tua vida pode sim mudar e virar de cabeça para baixo quando você encontra Jesus ou quando você passa a viver verdadeiramente por Ele, mas mais do que isso, tudo o que você já faz, de novo, no seu cotidiano, na sua rotina, ganha um novo sentido. Quando eu, um pai, coloco minha filha para dormir, isso deixa de ser um ato cansativo, penoso, ainda cansa, mas deixa de ter essa roupagem penosa, dificultosa e ganha um sentido quando eu faço por Ele, por Deus. Quando eu transformo aquilo em oração. Eu já falei isso em outras oportunidades. As dificuldades da sua vocação ganham um novo sentido quando você passa a viver a tua vocação ao lado dele, com Ele, para Ele e nele, né? E vale o adendo. Essa entrega, esse sim, ele não é uma certeza, uma clareza total sobre todas as coisas. Ele é um sim de fidelidade nas pequenas coisas. Quando você passa a seguir a Deus verdadeiramente e passa a viver essa intimidade de união e conformidade com a vontade de Deus, não significa que todas as coisas vão ser claras na sua cabeça, mas significa que tudo que você fizer vai ter um sentido, né? É um sim confiante em meio à bagunça que a sua vida possa estar. Ao passo que quanto mais de Deus existe na sua vida, na sua rotina, mais as coisas começam a ser ordenadas e menos há espaço para o caos, né? E depois as coisas começam a se ajeitar, né? Então, vamos lá. O que não é dizer sim a Deus? Não é largar tudo, não é mudar de estado de vida, não é algo heróico e com grandes atos. Não é isso. Dizer sim a Deus é trabalhar, ir para o seu emprego com vontade, com retidão. É ordenar os teus horários, é ter horário para fazer as coisas, é parar de adiar a tua conversão diária, é parar de ficar procrastinando a fazer as coisas que você sabe que você tem que fazer, é agir e fazer mesmo sem vontade, é não esperar que a tua vontade seja satisfeita para poder fazer alguma coisa, é parar de dizer se me faz feliz, então tá tudo bem. Isso quer dizer sim a Deus no cotidiano, né? Como que a gente pode transformar tudo isso em algo prático? Agora chega a parte prática desse vídeo, de fazer alguma coisa, né? Primeira coisa que você tem que parar para pensar qual é o chamado que Deus tem para você? Qual tarefa concreta você vem empurrando e procrastinando que você poderia dizer um sim concreto a Deus agora, hoje, né? Onde Deus já te colocou e você nega essa posição? E você tem dificuldades de viver isso? Aonde Deus te colocou e você não aceita viver bem? Seja murmurando, reclamando, odiando, né? E segundo ponto, ter um ponto de partida. Colocar horário para fazer as coisas. Ter um horário para acordar, o início do trabalho, a hora certa para rezar. É você transformar aquelas metas de início de ano que a gente conversou em algo concreto no seu dia. Você definiu uma meta para o seu ano 2026, mas o que você tem que fazer amanhã para alcançar essa meta? O que você tem que fazer hoje ainda para alcançar essa meta? Transformar em algo concreto. E, principalmente, viver com fidelidade a sua rotina, o seu dia a dia. É fazer mesmo sem vontade, é fazer mesmo sem sentir, mas fazer porque sabe que tem que ser feito. Porque ninguém mais poderia fazer isso por você e é você que tem que fazer. Fidelidade no cotidiano, na tua realidade, na tua rotina. Os apóstolos não sabiam, quando foram convidados e chamados por Jesus, não sabiam aonde tudo aquilo iria dar, mas eles sabiam com quem eles estavam e isso bastava. Então, viver uma vida entregue a Deus e conforme a sua vontade pode não mudar a tua vida radicalmente de um dia para o outro. Pode talvez trazer até mais dificuldades, mas você sabe com quem você está. Você sabe você pode não saber onde tudo isso vai te levar, mas você sabe com quem você está. Você sabe para quem você deu o seu sim.
Acho esse vídeo muito importante para o início de ano. E a gente vai ter outros também. Então fique por aqui. Muito obrigado. Curta, comente, compartilha. Manda esse vídeo para outras pessoas que você acha que é importante elas saberem também, para que a gente possa crescer cada vez mais a ter uma vida ordenada e alinhada com a vontade de Deus. Vejo vocês no próximo vídeo.